Oi pessoal, hoje tem uma entrevista especial, um conteúdo incrível. Eu tô aqui com o Danilo Strano. O Danilo é sócio e diretor de planejamento da Tubilab. A Tubilab hoje é líder do mercado, eles conectam marcas com grandes influenciadores e eu adoro o trabalho deles, gente. Eu acho assim que eles são realmente hoje feras no que eles fazem. E Danilo, tô muito feliz de ter dado certo da gente gravar, né? Que a gente tá combinando, faz tempo, a agenda é difícil, mas deu certo. Eu que agradeço aí, Patrícia, pela oportunidade. Pra gente é muito bacana falar, porque é um segmento muito novo, assim, já tem algum tempo, os influenciadores digitais já estão aí há algum tempo, mas a profissionalização desse mercado de como as marcas se aproximam dos influenciadores, como os influenciadores vão lidar com as marcas, quais dados as marcas vão utilizar, não são coisas que estão tão disponíveis, né? As pessoas não veem tanto, as pessoas veem só aquele produto final, então é muito bacana quando a gente pode falar do mercado desse lado, mais de profissionalização, de trabalho, para as pessoas conhecerem. Bom, primeiro a gente estava conversando da entrevista aqui de toda a tua história, né, Danilo? Que vocês criaram a Tubilab com uma ideia e estão crescendo a cada ano. Então, cada ano vocês têm mais clientes, né? Fazem mais projetos. O ano passado, quando vocês cresceram? Nós crescemos 36%, tivemos um faturamento maior do que 17 milhões só com o mercado de influência. Então, vocês sabem exatamente como fazer. E aí, hoje você vai compartilhar com o meu público pra gente, né, falar várias dicas aqui de como fazer isso bem. Primeira coisa, como as marcas, porque hoje o que eu sinto também no mercado, tem muita marca que tem dificuldade, né? Como que é esse trabalho com os influenciadores? Como é que eu faço para achar um influenciador certo? Conta um pouquinho sobre isso. A gente tem assim, vamos pensar no início desse mercado, assim, quando as marcas começaram a se aproximar de fato, há 5 anos atrás, dos influenciadores, existia uma grande dificuldade, porque as marcas queriam simplesmente se aproximar dos grandes nomes, porque eu tenho um cara que dá mais ibope do que a novela da Globo falando ali, eu preciso estar aparecendo nele também. Então as marcas iam atrás dos influenciadores, davam um texto quadrado para o influenciador e falavam assim, ó, cita minha marca aí que eu preciso aparecer. E com o tempo foi se cansando, foi sendo aquele jabá clássico, falando aquela propaganda que não conversava, que era uma coisa de TV, que estavam tentando empurrar a força ali no influenciador. E o mercado foi entendendo e foram surgindo agências como a Tubilab hoje, que entenderam de fato como fazer essa aproximação. Então as marcas hoje, não todas, tá? A gente tem ainda um gap grande aí de marcas que tem muita dificuldade de lidar com os influenciadores, mas uma parte delas já entendeu que a aproximação para o influenciador tem que ser de uma forma profissional. Eles precisam captar os dados de fato dos influenciadores que eles podem utilizar. Então, assim, se uma marca vai falar com determinada classe, determinada região, determinado interesse no produto, ele precisa achar um influenciador que fale com essas pessoas. Não é, porque eu gosto desse, porque meu filho assiste, é uma coisa que a gente ouvia muito no começo. Meu filho assiste tal influenciador, vamos utilizar ele também. No começo a gente aceitava muito, falava assim, pô, vamos fazer um influenciador, então vamos fazer o que eu vou escolher e o que seu filho gosta. Hoje a gente já está conseguindo caminhar no sentido de, pô, a gente tem um conjunto de dados auditados aqui que nos ajudam muito a fazer. A gente planeja campanhas muito assertivas, então as marcas estão cada vez mais entendendo a qualidade da informação na hora de escolher o influenciador. Eu brinco que, às vezes, o nome é o que menos importa. Assim, os dados que estão acompanhados ali é o mais importante, porque o nome vai ser o que vai ajudar você depois a criar um discurso, né, na propaganda ali, na inserção comercial. Mas os dados que estão ali, se você não tiver, você vai dar um tiro no escuro, você vai gastar um dinheiro e não sabe para onde ele está indo. Eu ia te perguntar exatamente isso, 3 dicas para quem quer fazer uma ação que seja bem sucedida com algum influenciador. Você falou já, primeiro é saber o perfil, né, de quem que você está... Assim, primeira coisa para qualquer ação de marketing, ação só para influenciadores, você tem que saber com quem você quer conversar. Tá. Porque, eventualmente, uma marca está fazendo uma campanha gigantesca, mas ela não tem... A parte de influenciadores, ela não sabe com quem ela quer conversar, ela quer só escolher. Então, definir ali, bom, eu tenho que conversar com esse público, com essa região, etc. Depois, escolher com as informações que os influenciadores têm disponíveis, que são muitas hoje. E eu digo isso porque é a mídia mais assertiva, assim, é uma mídia que você consegue saber no limite quem as pessoas seguem além desse influenciador, onde elas estão, por onde elas andam, o que elas consomem, onde elas dão check-in, você sabe tudo. Então, pegar todas essas informações e, por fim, colocar isso dentro de um plano de mídia, conversando com as outras. Porque os influenciadores, eles entram no plano de mídia e às vezes a campanha tem televisão, tem jornal, tem mídia OH e as pessoas, mas o influenciador é uma parte, deixa ele aí, fazendo aí a parte dele. Tem que ser 360, tem que conversar com todas as outras mídias. Então os influenciadores podem às vezes ativar a propaganda que vai estar na TV e o jornal vai citar os influenciadores, assim, pode rolar um 360 que é muito importante, porque você não exclui ele de um plano de mídia total. Então essas 3 principais aí, dicas para as marcas que querem trabalhar e fortalecer os influenciadores com as informações que a gente tem. E quais as vantagens
trabalhar com os influenciadores? Você falou, legal, às vezes você pode casar várias coisas, né? Mas o que você acha que faz a diferença, assim? Tem uma vantagem que para mim é muito significativa, que os influenciadores têm um custo muito baixo comparado às grandes mídias. É claro que a gente tem influenciadores que hoje cobram centenas de milhares de reais aí. Tem alguns valores, não, na maior parte deles, é muito inferior às grandes mídias. Então, primeiro que é a acessibilidade disso. Você pode fazer, a sua marca não precisa faturar milhões e investir uma campanha de 3, 4 milhões. Às vezes com uma verba pequena você consegue fazer mídia com influenciador. Pra gente isso é muito importante porque ele é inclusivo, né? As marcas não precisam, você não precisa juntar todo aquele dinheiro para entrar na peça da TV. Você consegue conversar com os influenciadores com um grande número de pessoas. E depois, assim, esse lado dos números, pra gente, se você não olhar para isso, se você não destacar isso, essa parte de informações, tudo que você vai fazer ali não vai caminhar. E Danilo, eu sei que vocês atendem muita gente, tem vários cases, tem muitos projetos que vocês fazem super customizados, que realmente dão um retorno muito legal para o cliente. Fala alguns grandes clientes que vocês atendem aqui. Cara, a gente atende do mercado financeiro, a gente atende grandes bancos, a gente atende a Caixa, a gente faz campanhas para o Banco do Brasil, bancos digitais a gente faz muito, Bicredit, Suner, enfim. O mercado financeiro entendeu muito a importância do influenciador, porque é uma mídia que você consegue entender muito qual é a conversão disso, né? Então, para o mercado financeiro é bacana, porque ele vê quantos leads cria-se, quantas pessoas de fato abrem a conta, ou vão atrás daquele crédito, ou vão atrás daquela oportunidade. Então, para a gente é um mercado muito bem consolidado. No mercado privado, na parte de cinema, para a gente é muito bacana, porque os filmes conversam com muito esse público da internet, então já entendeu bastante. Mas eu gostaria de citar um pouco do mercado público, porque é um mercado que as pessoas não estão muito acostumadas a entender que pode existir influenciador, né? Existem muitas possibilidades. No mercado público a gente consegue fazer campanhas muito interessantes que as pessoas não imaginam. Então a gente tem um exemplo, por exemplo, do Ministério do Turismo, uma campanha que se chama o Verão Nordeste, que a gente fez, que era exatamente para incentivar pessoas do Sudeste a irem para o Nordeste, porque o turismo interno é muito maior do que o turismo para fora do Brasil, né? Nosso turismo aqui dentro é muito forte. Mas as pessoas cada vez mais estão preferindo ir para alguns países próximos aqui da América Latina mesmo do que conhecer o próprio país que elas estão. Então a gente fez uma campanha chamada Verão Nordeste, que eram influenciadores falando o que tem de diferencial em cada estado do Nordeste. E foi muito bacana, porque as pessoas estavam conhecendo um Brasil ali, que falaram, pô, mas existe no Ceará, tem um lugar que faz frio? Como assim? O pessoal do Sudeste não tem esse conhecimento. Foi muito bacana porque as pessoas foram conhecendo algumas coisas que eles não tinham, e foi uma campanha que teve uma cauda muito longa, porque a gente criou essa hashtag Verão Nordeste, e depois as pessoas de 2, 3, 4 meses começaram a viajar e marcar. Pô, eu hashtag Verão Nordeste, vim pra tal lugar e de fato é muito legal isso. Pô, fui pra tal lugar, olha a culinária daqui, porque a gente destacou vários aspectos. Então, é bacana destacar um case que não seja só de venda de produto, mas assim, como o governo de fato pode utilizar isso de uma forma positiva. E quando vocês vão fazer uma campanha, né? O que vocês pensam assim antes? Primeiro o público que essa marca quer atingir, como é que vocês fazem o planejamento, planejam uma campanha? Assim, a gente tem a parte só de BI, que é só entender os números de fato, que é o que eu tenho reforçado muito aqui, porque tem uma batalha que eu tenho de mostrar a qualidade do serviço, mas tem toda a parte criativa também. Então a gente vai entender o tom da campanha, o tom da marca, como a marca se comunica e como o influenciador pode colocar isso dentro do segmento dele. Aí entra toda a nossa parte criativa, a gente tem um time de planejamento bem significativo aqui com mais de 20 pessoas, para pensar exatamente nessa área, que é, pô, como a marca conversa e como isso pode ser transformado para cá, porque a grande dificuldade da marca é não ficar com aquele clichê, né? Aquela apresentação clássica, aquela coisa de que ele entra em intervalo de novela, porque não vai conversar, não vai engajar. Então, todo o nosso planejamento trabalha para criar uma coisa que engaje dentro do influenciador. O desafio é, caso a caso, ter uma capacidade de extrair alguma coisa que vai fazer engajar de fato ali pro produto. Porque também não adianta, às vezes você vai fazer uma campanha, e isso acontecia muito no começo, daí você usa um influenciador, e aí todos os comentários não tem nada a ver com a sua campanha, assim, lindo, mudou o cabelo, isso, aquilo, outro. E você fala, vou chegar pro cliente e falar assim, tivemos 3.500 comentários, tá? Qual a qualidade disso? Nenhuma, ninguém falou do seu produto. Então nossa briga é para conseguir conversar na parte de planejamento para de fato falar assim, pô, quantas pessoas acessaram o link, compraram o que a gente estava vendo ou comentaram sobre o assunto que a gente estava querendo. Essa é a batalha interna que a gente tem aqui de planejamento. Eu acho muito legal que vocês conservam a naturalidade, a autenticidade do influenciador, né, Danilo? Acho que vocês também pensam nisso, né? De como o influenciador não perde, porque é difícil também, né? Quando o influenciador faz uma coisa muito decorada, que não tem nada a ver com o que ele fala e como ele se comunica, é justamente isso que vai conectar com a audiência, né? Exatamente. A gente tem um departamento aqui só para, assim, escolhemos influenciadores, vimos que aqueles dados são os ideais. O
Eles vão assistir pelo menos 6 meses de tudo que o influenciador tem feito ali, para entender o momento que ele está, como ele está discursando, etc. Para a gente conseguir criar alguma coisa para o cliente que não seja artificial, que não fique ali perdida numa comunicação, que fique perdida sem pé na cabeça. Alguns influenciadores, até no seu caso, é bem bacana isso, já tem uma equipe preocupada com o roteiro, etc. Isso. Mas a maior parte das vezes, porque ainda é um mercado que as pessoas estão muito tateando, entendendo ele, os influenciadores também ficam muito perdidos, assim, tem uma ação de tal cliente, ele fala, meu, nem imagino como vou colocar isso no meu conteúdo. Então a gente vai entender, após essa escolha por causa dos dados, como a gente pode colocar lá. Então a gente vai analisar o histórico dele, que momento da vida dele ele está, como aquilo pode se aproximar desse momento, para escrever um roteiro ou escrever uma história que faça sentido dentro do porque isso faz muita diferença, né, Danilo, para o resultado. Até porque se o influenciador comunicar uma coisa que ele não acredita, que não tem nada a ver com ele, não fica verdadeiro, né? E aí a conexão não fica perdida. É uma mídia, a mídia dos influenciadores, que não, diferente das mídias que as pessoas estão mais acostumadas, tradicionais, ela não aceita de forma alguma quem está consumindo aquela mídia algo artificial. Então, assim, ela pode até saber que o influenciador, e é até bacana que muitas vezes saiba, está participando de alguma ação por determinado motivo. É até bacana que não se esconda do público para não ficar uma coisa, depois de descobrir, ficar uma caça às bruxas, olha, está recebendo e tal. Mas como você vai contar isso é uma coisa muito importante. Então, assim, se você vai ter um cartão universitário para um influenciador, um banco vai contratá-lo, que ele conte que ele passou por isso no momento da universidade dele, ou que ele usou de fato, ou algum momento que ele precisou e não tinha um crédito, e o crédito universitário está ali em determinado banco. Não que ele simplesmente vá lá, mostre o cartão e fale assim, olha, você é um universitário, acesse aqui porque tem taxas incríveis. Cara, isso não conversa com a história do influenciador. Então, esse é o nosso cuidado que a gente tem para, de fato, criar uma campanha que engaje. Isso eu acho legal, que vocês pegam os dois lados, né? A gente falou muito das marcas que procuram vocês e dos influenciadores. Outra coisa que a gente estava falando hoje da entrevista, que eu achei bem legal e importante, é hoje tem muita gente querendo ser influenciador digital, né, Danilo? A gente estava até conversando isso. O que você acha, que conselho você dá, né? A gente vê donos de grandes empresas, empreendedores, empresários, ou pessoas que gostam e falam, eu quero me destacar nesse... O que você dá de dica para quem quer ser influenciador digital? Primeira coisa, assim, entenda com quem você vai conversar e seja muito honesto com essa pessoa, assim. Não force uma coisa. Se você gosta de tal coisa, se você tem uma história de vida que te leva para tal lugar, não force para outro lado. Porque as pessoas, assim, o artificial não dá certo. Ali você não interpretar ali, nem que, se você for querer interpretar ali, daí você fala que você vai interpretar, olha, esse é um canal que eu vou fazer sketch, eu vou fazer tal coisa. Não force, as pessoas não querem. E depois, assim, como para todas as outras coisas da vida, assim, o que é importante é rotina e dedicação, porque... Isso daí é fundamental. Isso é como os influenciadores são um grande negócio, como qualquer outro grande negócio, o dom é muito importante, óbvio. A história que você traz para colocar ali é muito importante, a bagagem que você tem de vida é muito importante. Mas se você não se dedicar àquilo, fazendo gravações periódicas, editando, aprendendo tudo sobre a ferramenta, sabe? Se você já quer entrar, não, vou contratar um editor, eu vou ter um roteirista, vou ter isso e aquilo... Você tem que entender o que você está participando. Se você for pegar a história de grandes empresários, o cara, ele conhece tudo que a empresa dele faz. Desde da função talvez mais simples até a mais difícil, ele sabe como faz, ele aprende. Então, eu digo a mesma coisa para todo mundo. Vai conhecer e se dedique muito, porque é uma profissão que exige bastante o glamour todo de estar do lado da câmera. Estou no meu lado aqui hoje, eu estou desse lado da câmera, mas do outro é muito trabalhoso. São noites que você fica ali editando e pensando, às vezes falta ideia, porque você se propõe a fazer vídeos toda quinta, ou toda terça, ou todo dia, independente do canal, ou foto que você quer colocar, ou stories que você quer escrever. Se você não tiver uma dedicação a isso, esquece. O público está ali para consumir. E o público de internet é on demand, ele quer consumir uma porrada de coisa toda hora. Se você não está ali, alguém vai aparecer e vai dar esse produto para ele. Eu costumo dizer que é tipo a academia, que você tem que ir sem vontade. Alguns dias, lógico, você vai fazer porque você ama aquilo que você acredita, mas tem dias que você não está tão motivado para fazer. E as pessoas não falam muito dessa parte, né? Sim. É como no trabalho, a gente tem alguns dias que a gente está mais cansado, que a gente está, né? Ai meu Deus, eu estou sem ideia, eu não estou tão criativo. Então, você tem que manter essa constância, independente se você não tá num dia que você tá tão motivado. É um desafio diário, né? Sim, a gente tem que se reinventar todos os dias, tem que tirar aquela força, tem que ter a motivação. Então, eu vejo vocês aqui, né? Com tudo que vocês fazem para também se reinventarem para as coisas para os clientes também, né? Não, a gente tem uma equipe, um time de pesquisa aqui hoje, que eu ainda acho um time muito pequeno, são um time de 4 pessoas, que a gente tem só para ficar olhando o que é feito pelo mundo com os influenciadores digitais. Hoje, a gente tem na Austrália um governo que gasta muito com influenciadores digitais. Os bancos da Inglaterra gastam muito com influenciadores digitais. Nos Estados Unidos nem se fala lá, qualquer produto é introduzido no mercado com influenciadores digitais.
Então, assim, a gente tem uma equipe para ficar analisando quais são as tendências do mercado, porque do nosso lado também, assim, a gente aprendeu a fazer uma coisa muito bacana, que é coletar esses dados, mas se a nossa criatividade não for alimentada por outras grandes ideias, e não estou falando de copiar não, mas assim, você tem que se inspirar nos melhores, você tem que ver o que está sendo feito por todos nossos próprios concorrentes do Brasil, você tem que entender o que está acontecendo, não é? Ah, você viu tal campanha, não vi, pronto, você já dá um passo atrás, porque você já não entendeu uma coisa que deu certo. Danilo, e que sonho você quer realizar que você ainda não realizou? Com a Tubilab, você 4 anos aí de grandes conquistas, de muita coisa boa. O que você quer realizar ainda que vocês não realizaram? Alguns sonhos a gente foi realizando muito bacanas no caminho. Hoje a gente conseguiu caminhar de uma forma muito bacana. A gente já tem um escritório hoje em São Paulo, em Brasília, em Fortaleza, que, poxa, quando a gente começou a gente imaginava atender 1 ou 2 marcas aqui em São Paulo. Claro, a gente sonhava muito grande, mas a gente tinha essa dificuldade de convencer, etc. O meu sonho, principalmente hoje, vai muito dentro dessa pegada dos números que eu tenho falado durante toda a entrevista. No começo, quando a gente começou, as empresas que faturam acima de 100 mil reais, 30% trabalhavam com influenciadores. Hoje a gente viu um número que saiu agora no final de 2018, inclusive a gente ajudou a chegar nesse número aí de uma análise de mercado. A gente já está falando de 54% das empresas que faturam acima de 100 mil estão investindo em influenciadores. Meu sonho é que a gente consiga, nos próximos anos, pelo menos chegar uns 90%, 95%. Porque isso, para mim, é como redes sociais. As empresas, há 10 anos atrás, apenas 13% das empresas tinham redes sociais. Hoje, 98% das empresas têm redes sociais. Então, a gente entende que a gente tem potencial, é um mercado tão profissional quanto todos os outros e com tantas possibilidades que a gente quer, aí não é nenhuma vaidade só da Tubilab, mas a gente quer mostrar que o mercado pode ter uma participação cada vez maior dentro tanto das verbas publicitárias, mas principalmente dentro das grandes empresas, não só dos faturamentos gigantes, mas das empresas que estão trabalhando sério com mídia no Brasil. E vocês estão de olho no mercado internacional também? Daqui a pouco a gente vai ver a Tubilab na Europa, nos Estados Unidos? Se fosse meu sócio, ele falaria que sim, porque ele tem uma vontade muito grande de gente para os Estados Unidos, porque lá é um mercado que tem muita participação de influenciadores, etc. Mas eu queria muito consolidar aqui no Brasil antes de dar espaço, porque eu acho que a gente ainda tem muita coisa para ganhar aqui dentro. Então, não sei se esse ano esse pulo para o internacional, mas aqui eu quero ainda deixar nossa marca bem constante, bem consolidada aqui para a gente dar esse segundo passo. Então vamos fazer uma segunda entrevista, quem sabe, né? A gente faz um escritório de Nova York, vai ser muito mais, olha, divertidíssimo. Danilo, obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, acho muito legal a gente ver esse mercado ficando cada vez mais profissional, com gente tão boa, né? Vocês fazem uma coisa muito séria e é muito legal porque dá retorno para o influenciador e para as marcas, né? Então acho que é isso que faz sentido. Então eu queria te agradecer, desejar muito sucesso para a Tubilab. E pessoal, se você gostou, tenho certeza que você aprendeu muito no vídeo de hoje. Curte esse vídeo, compartilha com todos os teus amigos, marca o pessoal que quer entender mais, né? A gente acha que a gente entende sobre esse mercado, mas às vezes tem um monte de dúvida. Então o Danilo compartilhou muita coisa importante com a gente. E não deixa, né, de curtir, lógico, esse vídeo. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.